Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gerson Moura, sou fundador do canal Eu Proponho. Bom, hoje eu convidei um grande amigo para falar sobre política e cultura, meu amigo Célio Turino, a Oi, quem eu Gerson. já agradeço por aceitar o convite. Célio Turino ele foi secretário de Cultura em Campinas, né? Também trabalhou aqui na capital, em São Paulo, na época da Marta, no segmento de esporte naquele período, Isso, e também no Ministério da Cultura no período do ministro Gil, isso. né? De 2004 a 10, né? Você foi Aí o um, Gil saiu e eu continuei, assim. você foi um dos criadores do Ponto de Cultura, Isso, né? eu fui para isso mesmo, para pensar um programa de descentralização cultural, né? Que no começo a ideia original era de construir uns centros culturais nas periferias das grandes cidades. Mas essa ideia não deu muito certo. Foi aí que me procuraram. O Gil acabou vendo algumas coisas que eu tinha escrito também, lendo tudo. E, e quando eu cheguei, fui nomeado secretário de programas e projetos na época. E aí eu desenvolvi a proposta do Cultura Viva e dos pontos de cultura. Que bacana. Pessoal, você que já está online, quiser encaminhar sua pergunta para o Célio, fique à vontade, tá? Célio, qual foi o seu grande desafio nesse período que você estava, tanto no Ministério quanto aqui em Campinas, à frente ambos, né, na Secretaria de Cultura? Eu trato disso num livro meu que é o Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima. Eu escrevi um capítulo colocando isso, né? Minha trajetória sempre foi. Eu sempre misturei militância social com militância política e com a cultura. Fazendo feiras de arte em bairros de periferia, cineclube em favelas. Isso em 1979, 80, 81, né? E aí eu fui aprendendo e gostando muito desse trabalho mais no campo popular mesmo, e a partir da cultura. Depois eu fui trabalhar em museu, dirigi alguns museus em Campinas, né? Que eu fiz história na Unicamp, estava me formando, já era servidor público, aí eu fui convidado para trabalhar no museu. E lá eu também fui buscar fazer um museu diferente, com exposições que puxassem a história da cidade, mas que tivesse um recorte contemporâneo. Por exemplo, em 84 houve a campanha das diretas já. Aí nós montamos uma exposição que era a história das eleições no Brasil. E assim sucessivamente. Teve também uma exposição sobre os 100 anos da abolição, né? Isso em 88. E aí também fizemos uma exposição que é desde o período da escravidão até os tempos atuais naquela época, né? A gente fez um recorte, então sempre fui trabalhando nisso. Até que eu fui candidato a vereador em Campinas pelo PT em 88. Meu slogan era Revolte-se, vá à luta. Aí eu misturava também com militância sindical. Primeiro o Sindicato de Servidores Públicos do Brasil, eu que fundei. Logo depois, foi promulgada a Constituinte, no dia seguinte nós fundamos um sindicato, fizemos uma grande greve, várias greves nós fizemos lá em Campinas, né? E aí eu também fui candidato a vereador e fiquei como primeiro suplente, mas acabei sendo chamado para trabalhar como secretário de governo no governo de Jacob Bittar, que era do PT, né? E logo em seguida fui chamado para trabalhar como secretário de Cultura. Eu me realizei. Talvez foi a função que me deixou muito feliz mesmo. Eu era bastante jovem, tinha 29, bem jovem para a função, né? Tinha 29 anos na época, estava nascendo minha primeira filha. E aí deu para exercitar muitos projetos assim, inovadores, né? Nós fizemos um que era o recreio nas férias. Só que eu gosto de número grande, então era assim, foi previsto para 30 mil crianças, aí nós íamos para 90.
em polos de férias na cidade toda, com oficinas culturais e turismo social, tirar as crianças das periferias, levar para conhecerem outros museus, teatros em Campinas. Fizemos 3 edições. Uma delas teve 180 mil participantes. Isso é uma cidade de menos de 900 mil habitantes na época. Também as casas de cultura, uma série de projetos, né? Museu da cidade, que eu sempre tive esse recorte com o museu. Aí acabou o governo, eu segui como servidor público, mas sem função pública. Até que em 2001, logo quando a Marta Suplicy ganhou aqui em São Paulo, eu fui convidado para trabalhar como diretor de lazer, né? E promoções esportivas em São Paulo. Então eu tinha que organizar desde corrida de São Silvestre, maratonas e uma série de campeonatos de futebol. Não era muito a minha praia, mas eu dei o recorte pela cultura, né? Aí a gente pôde trazer de volta essa experiência de Campinas, que era o recreio. Aí fizemos aqui em São Paulo, aí também umas 200 mil crianças por vez. Levávamos assim, formávamos professores e contratávamos 5 mil ônibus para ir de um lugar para o outro, levar para a unidade do SESC, para o Teatro Municipal, né? Cobrir a cidade. Também mudamos o programa de ruas de lazer, que era o Nossa Rua. A gente distribuía um kit de lazer em várias ruas aqui de São Paulo, mais ou menos umas 400 na época. Fizemos rua de lazer no Minhocão e pela primeira vez a gente fechou a Avenida Paulista como rua de lazer, uma mega rua de lazer. Isso em 2002, 2003, né? Também fizemos muitas brinquedotecas, ônibus brinquedotecas e as corridas de rua também, que eu acabei aprendendo a mexer com isso também e foi bom, né? Aí quando eu estava no Ministério tivemos um outro programa que foi importante, que foi o Mais Esporte, que era... Quando a gente assumiu, tinha um programa anterior que era de ex-jogadores de futebol fazendo escolinha de futebol com crianças na periferia, mas não era muito organizado isso, era mais uma coisa de marketing. Então a gente reformulou o programa, fizemos para 30 mil crianças, em 100 unidades, né? Aí é que eu fui trabalhar no MINC. O desafio era pensar um programa de descentralização da ação cultural, e eu propus o ponto de cultura, que é potenciar aquilo que já está acontecendo. Há muitos grupos muito criativos e que, se eles recebem um reconhecimento e um certo apoio, na época era R$5.000 por mês, 60 mil por ano, eles fazem muito, muito mais, né? Aí nós chegamos a 3.500 pontos de cultura, 9 milhões de pessoas envolvidas em 1.100 municípios do Brasil. E foi o programa Cultura Viva. Aí, em torno do ponto vinha cultura digital, desenvolvimento de software livre. Na época não tinha nem edição de software livre, né, de vídeo, de música. Nós demos 80 oficinas de conhecimentos livres, potenciamos uma rede de comunicadores indígenas, de cineastas indígenas que ganham prêmios, vários aí pelo exterior, o Vídeo nas Aldeias, aí a Rede Griot com os mestres do saber tradicional. Aí fomos incorporando ideias novas, cultura e saúde, economia viva, fomentando moeda solidária, também pontinhos de cultura para cultura infantil, interações estéticas, porque aí, no meio do processo eu percebi que faltava uma ligação do artista profissional com as comunidades. Sim. E das comunidades com um trabalho estético mais forte. Então, aí criamos esse edital, no final fizemos até entre Brasil e Inglaterra, mandamos 15 pontos para lá, eles mandaram 15 artistas para cá. Foram esses os desafios aí. Não, e que não são poucos, né? São importantes. Inclusive, o próprio ponto de cultura foi uma forma também de trazer trabalho, né? Gerou, por pesquisa de pé, 33 mil postos de trabalho.
A gente fez isso com um investimento de, como eu disse, R$5.000 por comunidade. Eu vejo agora o que estão fazendo no Rio de Janeiro, né? E lamento, porque eu diria que essa intervenção militar que vai acontecer lá ainda vai trazer muitos dissabores assim para o Brasil e até para as Forças Armadas. No México isso aconteceu e houve um corrompimento das Forças Armadas com crime organizado, que eles passaram a assumir isso. Então há que tomar cuidado. O melhor caminho é esse da prevenção, da cultura, né? Então, fizemos muitos pontos de cultura em favelas, nos morros do Rio e do Brasil todo, né? E com efeito grande. Aí, olha, um investimento de 60 mil por ano, nós gerávamos, por ponto de cultura, 11 postos de trabalho, metade voluntários e metade com alguma remuneração. Um professor de violão lá da comunidade, um de capoeira, que dá aula de cinema, enfim. E atendendo 300 pessoas por ponto e 3.000 pessoas impactadas com atividades esporádicas, né? As 300 em atividade regular. Você veja, isso em 6 anos chegamos a esse número de 9 milhões de pessoas beneficiadas. Imagine se esse trabalho tivesse continuado e se a gente fizesse vários desses pontos de cultura, integrando com a escola, trazendo o mestre do saber tradicional, né? Um mestre de capoeira, de folia de reis, uma rezadeira que no fundo é uma grande farmacêutica, porque ela conhece a propriedade das plantas e o conhecimento dela é desvalorizado, mas aí com um ponto de cultura, com essa ação griot, para quem não sabe, é uma palavra que vem do português afrancesado, que vem de gritadores, né? Os mestres, as enciclopédias vivas da África, que no período da escravização eles adentravam para passar todos os ensinamentos para os seus povos, quando essas populações estavam sendo escravizadas, ainda estavam nos portos, elas ficavam ali paradas, esperando para serem transportadas aí para a América, às vezes 30, 40 dias. E aí esses grandes mestres que percorriam as aldeias, contando a história da ancestralidade africana, eles começaram a adentrar nesses portos e eles gritavam muito. Os portugueses, eles não mexiam neles porque achavam que eles eram feiticeiros e chamavam-os de gritadores. Daí depois os jovens na África, já no século XX, eles, sobretudo ali Senegal, Mali nem tem costa, né, no interior, mas toda aquela região da costa da Guiné, eles unificaram as várias palavras que havia para designar esses mestres da cultura transmitida pela oralidade, numa palavra francesa que era o griot. Depois nós abrasileiramos para griot, né? Também, imagine se você consegue ter toda essa integração, esse conhecimento comunitário, isso tem um grande efeito. Mas infelizmente aqui no Brasil a gente tá numa era da estupidez. Primeiro há uma descontinuidade de programas, de ações e uma espetacularização de soluções que não são soluções e que apenas distraem a população, impedindo que as pessoas percebam o que está por detrás dos grandes problemas, e aí as mudanças não são estruturais e a gente está cada vez mais mergulhado nessa situação que todos sabemos, né? Que o Brasil está mergulhado eu diria até de desesperança, infelizmente. Mas como o povo brasileiro é muito criativo, eu acho que rapidamente a gente vai conseguir superar isso. Sem dúvida, Sérgio. Acho que esse nosso bate-papo, que é mais bate-papo, ele retrata um pouco disso, né? A gente está debatendo um pouco da questão também da cultura do país, a questão também das cidades, mas também é um pouco da política, né? Que vem acontecendo, querendo ou não, ela encaixa em algum momento com a cultura, né? Sérgio também é um grande mestre, né? É um cara a quem eu admiro muito.
Mas tem uma questão, Célio, que você tem um dom, vou dizer assim, que é o consenso progressivo, né? Algo que eu queria que você abordasse conosco aqui. O que se trata esse consenso progressivo e como que ele se dá na aplicação? Eu fui aprendendo isso, sabe? Principalmente nessa época com os pontos de cultura. Depois que eu saí do Ministério da Cultura, a vida foi me puxando para fora do Brasil, né? Eu fui para muitos países que viram o que foi feito aqui e começaram a implantar pontos de cultura em vários países. Hoje está em 17 países. E vários como política pública. Era até difícil para que eu vi. Enquanto no Brasil essa ideia estava perdendo força, no exterior foi crescendo. Até o Papa conheceu a ideia, daí ele me chamou para o Vaticano. Inclusive você esteve lá, né? Algumas vezes. E foi o Papa que deu um jeito de me achar. Ele queria algum projeto desse tipo. Quando ele era arcebispo na Argentina, em Buenos Aires, ele conheceu uns pontos de cultura, aí ele não sabia quem tinha pensado isso, aí pediu para procurar, e aí um dia eu recebo lá uma carta, um convite para ir lá conversar lá no Vaticano, né? Isso foi em 2015, né? Mas nesse processo todo, eu convivi muito com os povos ancestrais, com povos indígenas, quilombolas, culturas tradicionais e comunitárias, na América Latina e no Brasil, né? Do México até o sul do Chile, terra Mapuche. Então, eu fui percebendo que há outras formas de decisão, de construção de deliberações, né? Que não necessariamente pelo voto, que é o consenso progressivo. Aí eu escrevi uns artigos sobre isso, tento implantar nas experiências que houve da rede, quando a gente foi construindo também a Raiz Movimento Cidadanista. Não é fácil, envolve uma predisposição das pessoas em, ao invés de trabalhar a divergência, trabalhar a convergência, aqueles pontos que unem, né? Eu diria que é o que falta para o Brasil hoje. Hoje a gente cavoca só a divergência e não procura o que une, né? E fica nessa cultura de ódio, né? Isso vai ainda trazer muito mais mal para o país, né? Então eu fui experimentando isso. Há método para promover o consenso progressivo. As pessoas, se a gente aprende a escutar, se a gente faz uma discussão, tem uma comunicação não violenta, e se também ao aprender a escutar, a gente vai extraindo aquilo que é de fundamental na proposta de cada um, a gente consegue chegar no consenso. Eu acompanhei na Bolívia, em 2013 ou 2012, não me lembro, recordo, mas o Evo Morales, o governo da Bolívia queria fazer uma estrada atravessando Típinis. Típinis é um parque, como o Parque Nacional do Xingu aqui no Brasil. Imagine fazer uma estrada no meio do Parque do Xingu. E aí uma parte da população indígena queria, mas a maioria não queria. E a Bolívia se mobilizou, muita gente, os jovens também, contra essa estrada, né? E eu vi algumas assembleias indígenas, eles levavam dias, na verdade levaram 60 dias para chegar a uma decisão por consenso progressivo. Mas é maravilhoso, porque se falar, demora muito, né? Não, porque demora na tomada da decisão. Depois que tomou, não tem nem mais necessidade de representante, porque todas as pessoas, elas impunham aquela bandeira, né? Tanto que eles foram vitoriosos e não houve a estrada cortando o Parque de Típinis, né? Então, ela é usada nesses movimentos que houve dos indignados na Europa, Occupy Wall Street também se exercitou, né? Há formas. Aqui no Brasil a gente tenta exercitar, mas, como eu disse, tem que ter um grau elevado de comprometimento com essa ideia, porque se as pessoas não estão predispostas, não dá para chegar. Nós temos aqui algumas pessoas assistindo, 60 pessoas assistindo. Opa! O Sócrates. Oi, Sócrates. O Sócrates aqui de São Paulo, o né? Torres, isso, ele mesmo. Grande
grande companheiro aí. Ele escreveu uma boa dupla, né? Pois é. A Deca Lemos, Orgulho. A Elza, tô firme aqui assistindo. Zezito, Bruna Reis, Carlos Roberto, José, Flávio de Araújo, Alceu, Cris, Marcelo Soares. Grande Marcelo, lá no Rio Grande do Sul. Raquel, o Zezito, Ilza, Geo, Jéssica, Ronaldo, Francesco, David, Matheus e o Davi. Todos aqui mencionam alguma coisa para você, eu agradece sua fala, né? Mas a Cris, ela menciona que você foi um bom secretário em Campinas, né? Fez muito pela cidade naquele período, né? Depois ela menciona por que não houve esse sentido de manter a cultura viva? Cris, na verdade eu acho que o Brasil está nesse atoleiro por isso. A gente infelizmente tem uma cultura política de não persistir, não continuar, né? Então, mesmo dentro do mesmo partido há descontinuidade. Você veja, no caso da cultura viva, a descontinuidade não cabe na conta do governo golpista do Temer. Sim. Ela veio de antes, né? Ela começou no governo da Dilma, né? Que tinha uma visão mais tecnocrática das coisas. Então, se cortou um processo que estava indo muito bem, né? E até perseguiram pontos de cultura. Em Campinas foi a mesma coisa também. A gente fez as casas... na verdade, a ideia do ponto de cultura eu desenvolvi a partir do que aconteceu com as casas de cultura em Campinas. Nós abrimos 13. Eu buscava assim, garagem, qualquer espaço a gente fazia uma casa de cultura. A ideia começou até por fazer uma pequena biblioteca no bairro de Itajaí, a 18 quilômetros do centro de Campinas, e era um grupo de mães que propôs que queriam ter uma biblioteca lá, e a gente comprou 500 livros e formamos as mães e arrumamos uma casinha de Coab ali, que era da própria Coab, né, de cooperativa habitacional, e começamos, e aí fomos fazendo muita coisa, né? Então eu gosto de dizer isso para ver como são soluções simples as que melhor funcionam. Mas normalmente quem está no governo não quer isso, porque o poder ele é um meio de extrair poder dos outros. O poder é sempre delegado. Para alguém ter poder, ele tem que tirar poder de alguém. Sim. E na verdade é isso que ocorre. E a ideia da cultura viva e do ponto de cultura, ela é inversa, porque ela é baseada não na carência, mas na potência das pessoas. E todos têm uma potência, né? Mas distribuir e jogar luzes para essa potência não é bom para o sistema, né? Então, sempre as coisas são amesquinhadas, ou se quer domesticar do ponto de vista econômico, ou do ponto de vista político, partidário, né? É uma forma de domesticação. A partir da domesticação das pessoas é que se impõe a dominação, né? Então sofremos essas descontinuidades. Campinas também. Aliás, eu tenho duas experiências na minha vida assim, muito intensas, né? A primeira, o mais jovem, secretário de Cultura em Campinas. Para mim foi impactante tudo o que fizemos. Eu sei que foi significativo, isso foi de 90 a 92. Chamou a atenção mesmo do Brasil. Tem uma capa da Veja que é assim, explosão nos palcos de Campinas. A gente é mais estreia de teatro, de atividades em Campinas que em São Paulo naquela época. O Brasil também estava vivendo uma fase de muita crise. E aí quando eu saí, eu vi esse trabalho sendo desmontado. Depois também, quando eu saí do Ministério da Cultura, infelizmente, eu tive essa mesma sensação. Mas por que eu falei isso? Eu fui tentar entender por que aquelas casas de cultura não sobreviveram da forma devida. Mas houve uma que sobreviveu com força, que era a Tainã. Então eu fui pegar os elementos da Tainã, quando eu fui pensar o ponto de cultura, e tentar jogar ali, né?
E por que a Tainan funcionou? Primeiro, ela era um quilombo, num bairro de periferia de Coab, lá de Campinas, o Castelo Branco, né? Ela funcionava meio como um quilombo urbano. Um forte vínculo com a ancestralidade, uma forte articulação em rede. Eles eram muito zelosos da sua autonomia e do seu protagonismo. Esse na verdade, é o tripé conceitual de um ponto de cultura, é esse. Autonomia, protagonismo e empoderamento sociocultural. Mas você veja, política e mesmo políticas públicas, elas têm por base o espetáculo, é transformar as pessoas em pessoas carentes, né? Que tem que receber alguma coisa. Na verdade, não. As pessoas é que oferecem. Quem tira é o Estado. O Estado é que tira das pessoas. O Estado é um ente abstrato. Ele que extrai da produção e da vida, né, das pessoas, tudo. Isso eu tenho refletido, escrevo sobre isso. E aí, nesses últimos 7, 8 anos que eu tenho corrido aí pela América Latina e também assim, Europa, Ásia também, né? Me chamaram para a Indonésia, para alguns outros lugares, né? E na América Latina, assim, se você perguntar uma favela aí no México ou no Chile, eu vou te dizer, eu conheço. E que são aquelas casas todas pintadas? Em Lima, eu conheço assim, de ter amigos, tanto que nesse último livro meu eu vou contando essas histórias, né? E que são histórias muito maravilhosas, de muita força, de muita criatividade e também de simplicidade. E é nisso que eu acredito, é essa política que precisaria vingar, inclusive para o Brasil sair dessa situação. Veja esse negócio do Rio de Janeiro agora, né? Eu até escrevi uma biografia da cidade de Medellín. Medellín já foi a cidade mais violenta do mundo. Tinha 380 homicídios por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a média no estado de São Paulo está batendo em 9. No Brasil, 30. Rio de Janeiro não chega a 30. Aliás, o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. Tem uns 10 à frente do Rio de Janeiro em grau de violência. E a cidade com 3 milhões de habitantes, Medellín, ela chegou a 7 mil homicídios em um ano. Aqui, para você ter uma ideia, o índice no Rio de Janeiro deu 5 mil e pouco. Só que tem 6 milhões de habitantes, então até mais população. Eles conseguiram baixar em 20 anos para 700. E agora, em 2015, fecharam com 600 homicídios. Menos de 2 homicídios por dia, em Medellín, a cidade do Pablo Escobar. E como eles fizeram isso? Por uma engenharia comunitária. Por gentilezas à população, através de bibliotecas, de espaços comunitários, de grupos de carnaval, tudo isso eu conto no livro. E é um caminho duro, ele exige continuidade, ele não é espetacular, mas ele é eficaz. E ele é tão eficaz que hoje a cidade mais inovadora do mundo, segundo a ONU, é Medellín, nossa vizinha. A gente devia se espelhar lá. Mas não, vamos nos espelhar na guerra ao tráfico do México, que transformou as Forças Armadas em os grandes agentes do tráfico de drogas. É isso que aconteceu. Quem comanda o tráfico hoje no México são generais, são coronéis, são juízes. E é o que brevemente vai estar acontecendo no Brasil. Infelizmente, aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor nem dos militares que querem entrar e enfrentar esse tráfico. É mostrar uma realidade. A gente precisa aprender, né? Eu sou historiador, eu gosto de observar, para pelo menos não cometer os mesmos erros. Mas aqui no Brasil a gente teima nessa apologia à ignorância e até a estupidez, né? A gente teima em repetir os mesmos erros, os nossos e os dos outros, e potenciar isso. E não sei onde nós vamos parar. Infelizmente, o Brasil precisa perceber que tem que dar uma virada de entendimento, né? Enfim, por isso que eu invisto muito nesse campo da cultura, mas a cultura ela não é bem percebida assim, né? Mesmo por setores mesmo a população acaba
secundarizando isso, né? E não vê que a cultura é tudo, a cultura é a base para todo tipo de transformação, e não o contrário. A própria economia ela deveria funcionar a partir da cultura, e não a vida social funcionando a partir da economia. Por quê? Porque a economia ela tem valores próprios. E no caso de uma economia capitalista, o que é? Da competição, da ambição desmedida, né? Do egoísmo. E esses valores eles são introjetados para a nossa vida. E aí, mais o individualismo, a ostentação, né? A gente precisa trabalhar outros padrões que no ambiente comunitário e ancestral isso está muito presente. Que padrões são esses? A cooperação, o respeito, a reciprocidade. Aí a gente vai encontrar, inclusive, outras formas de economia. A economia da dádiva, a economia do cuidado, do amparo, da solidariedade, né? E é isso que a gente devia mirar para uma boa vida, né? Para um bem viver, né? Eu tenho trabalhado muito esse conceito do bem viver. Depois, se você quiser, explique sobre ele. Mas, enfim. Eu quero aqui agradecer o Matheus, o Jorge... Matheus Prado? Não, Matheus Santos. Oi, Matheus. O Xi e o Marcos. Tem bastante perguntas, Célio, que até depois eu vou deixar para você responder. Respondam a porque uma, tem bastante. eu gosto de... sobre cultura, inclusive alguns que menciona a lei local da cidade, que tem verba destinada, mas não é aplicado. Enfim. Mas, Célio, voltando agora para a questão política do país, né, o que vem acontecendo, como você já mencionou, no Rio de Janeiro, até na própria capital aqui. Né? Qual a sua avaliação dessa gestão atual no Brasil, de modo geral? De onde? Do vampirão do Temer? Não, de modo geral. Eu vejo que a gente está passando por uma profunda regressão, até mesmo civilizatória, né? Um ambiente de muita vulgaridade. O vulgar vem do povo, né? O vulgar não necessariamente é ruim, pelo contrário. É a fala do povo, né? Tinha o latim e o vulgar. Sim. Isso na Idade Média, né? E o que é vulgar hoje pode ser clássico amanhã. Um exemplo, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Foi a primeira obra de literatura escrita em idioma vulgar, de Florença. Então, foi a base do italiano, né? Como também os Lusíadas, escrito, aí já não era vulgar, já era o lusitano, mas escrito em lusitano, e não mais em latim, isso em 1500, né? O Dante Alighieri foi em 1300, fim de 1200, começo de 1300, né? Mas a vulgarização e essa superficialidade nas relações é uma característica muito própria do século XX, que tem se aprofundado no século XXI. As pessoas são... as relações são muito efêmeras também. Então, você veja, hoje o sujeito vê lá uma meme, um vídeo lá de 2 minutos, ele já acha que entende de um determinado assunto. Sim. Né? Aí vem aquele opinionismo absolutamente superficial, mesmo esse fenômeno de fake news, né? Fake news, eu trato disso num capítulo, até falando sobre pessoas com deficiências intelectuais e síndrome de Down, e aí eu achei a chave. O problema não é a fake news, porque a mentira sempre houve. E repetida muitas vezes, Goebbels, né? Repetir 1000 vezes uma mentira, ela se torna verdade. Então tem N pontos aí na história que a gente podia dizer. A questão é como o receptor percebe a mentira. Aí eu vou remeter a um psicanalista russo do começo do século XX, anos 20, 30, que é o Vygotsky, que ele trabalhou com educação infantil, com crianças bem pequenas, e ele falava da fantasia cristalizada. Você chegou na casa da sua avó, num determinado lugar, você vê aquele ambiente, a criança cria uma fantasia. E a partir desse exercício da fantasia, ela consegue cristalizar a imaginação. E aí ela consegue se colocar no mundo.
Hoje, como tudo está sendo muito rápido, assim, muito reflexivo, muito de reflexo, na verdade, não de reflexão, mas muito de ação, reação, os videogames, essas coisas, não está havendo esse estágio de construção da fantasia cristalizada e da imaginação cristalizada. Então as pessoas ficam muito abertas às fake news, né? E a reproduzir esse tipo de manipulação, né? Esse que é o momento. Tudo isso eu digo por quê? Porque o quadro que a gente está vendo na política brasileira é de uma profunda degeneração. Assim, são pessoas totalmente desclassificadas. Eu fico me perguntando, às vezes até entrando um pouquinho em depressão, como é que é possível que eles estejam no comando? Como é possível que nós brasileiros estejamos consentindo que pessoas gangsters e pessoas incompetentes, ineptas, despreparadas, que não ouve inclusive o povo, não ouve o povo, despreza o povo, rouba o povo. Como é que o povo delega poder para essa gente? Na verdade, a gente deveria ter um outro sentimento e fazer e abrir um processo diferente, mas no Brasil, que esse processo necessariamente ele tem que ser um processo revolucionário. O problema que houve no Brasil é que se perdeu o horizonte revolucionário. Revolução, as pessoas confundem revolução com insurreição. A revolução não necessariamente é uma revolução armada, mas ela é uma troca de ambiente social, econômico, político, cultural em um rápido processo. Ela pode ser a la Revolução Francesa, né, com guilhotina, tal, que também às vezes é o caso, mas ela pode ser de outra maneira. Mas a gente perdeu esse horizonte por uma ideia de acomodamento no sistema, então isso também atrofiou a capacidade imaginativa da população, da política, tudo ficou muito amesquinhado, né? Então eu diria que o grande desafio que a gente tem no Brasil hoje é de reencantar as pessoas para a política. Agora, qual é a fonte de reencantamento, ao meu modo de ver? Ela se dá pela cultura, ela se dá pela poética do povo e por se gostar do povo. Não é o povo massa. Há uma distinção entre o povo massa, que é isso aí, essa vulgaridade, que é aquele horror, e é um povo covarde, que ele mata o que está do lado, mas ele não consegue nem olhar para o alto, para o que está dominando ele. É verdade. É pobre contra pobre. Mas tem o povo, que é essa categoria mais ampla, que se a gente vai buscando lá no fundo das nossas raízes, a gente percebe que é daí que a gente pode tirar força para superar essa situação, que é o povo solidário, é o povo bom, é o povo criativo brasileiro, que faz mutirão, que mutirão vem do tupi, que é motirô, não é? Que é o trabalho coletivo, um ajudar o outro, a cooperação, o respeito. O que não fez, o que impediu que o Brasil se esgarçasse socialmente? Na verdade, é a solidariedade popular. Então é aí que a gente precisa pegar nessa... Veja, as pessoas estão todas felizes lá com a Paraíso do Tuiuti, né? Então ela foi lá no fundo, pegou a nossa história e jogou, né? Que os modernistas falavam exatamente disso também, da antropofagia. Você come e solta alguma coisa nova. E é aí que está o caminho para a gente superar a situação. Agora, o que está acontecendo hoje? A gente está indo para a Câmara de Gás e está se conformando. Aí, queria te dizer uma coisa. Eu fui querer entender essa situação de ir para a Câmara de Gás passivamente. Não é tão simples você evitar isso. Haja visto, ou é com o povo judeu. Mas aí tem um estudo da Hannah Arendt, até um livro que eu recomendo, que é O Julgamento de Eichmann. Eichmann era o nazista que cuidava de mandar os judeus para campo de concentração. E ela vai demonstrando como é que as pessoas foram se conformando. Isso acontece
porque tem uma profunda manipulação do medo, uma profunda aniquilamento das pessoas. Há também a Naomi Klein, aquela jornalista canadense, ela tem também um conceito que é o da teoria do choque, né? Então, você vai para torturar, eu bato você e faço, destruo e te desmoralizo e quebro todos os seus referenciais simbólicos. Aí a pessoa que passa por essa tortura ou por essa teoria do choque, ela acaba se sujeitando a quem a está vilipendiando, né? É a mesma coisa que eu diria que talvez tenha ocorrido no Brasil. Houve um choque diário. Você veja, que coisa absurda. Eles diziam até a semana passada que o Brasil ia estourar, ia arrebentar, a Bolsa de Valores ia acabar, ia ser o fim do mundo se não aprovasse a reforma da Previdência. Hoje. E aí? Não vai aprovar esse ano, porque não pode mexer na Constituição com intervenção federal no Estado, está ali posto. E não houve nada. Mas olha a teoria dos choques. Pega qualquer jornal. Pega de 4, 5 dias atrás. Eles diziam isso. O país ia ser a catástrofe. Uhum. Então, na verdade, é essa manipulação que as pessoas precisam tentar conseguir compreender e sair dela. Aí que eu volto à infância, que é isso. Quem perdeu essa capacidade de cristalizar a fantasia e de construir a imaginação é que fica suscetível a esse processo. Então a gente tem que tomar cuidado aí, quem tem filho aí pequeno. Eu tenho um neto que ele está muito também gosta daqueles jogos aí de videogame e tal. Eu fico preocupado porque e tirando, né? Ele ficou jogando xadrez aqui comigo nas séries. Então eu lembrei dele até porque foi isso, né? A gente tem que tirar a criança dessa situação porque é uma forma de arrebentar com a capacidade criativa e criadora das pessoas. Bacana. Agora, saindo um pouco da questão já política, agora nós vamos para a questão do lançamento do seu livro. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Pois um pouco do seu livro, quando vai ser o lançamento. Então, queria convidar as pessoas. Esse é o meu livro, meu último livro mais recente, né? Cultura a unir os povos, a arte do encontro, aqui é a América do Sul, América Central. Eu viajei pela América Latina toda e no ano passado eu percorri de novo essas comunidades, né? Não sei se aqui tá para ver assim. Dá sim. Olha só, isso aqui é uma biblioteca numa favela de Medellín. Olha a beleza da biblioteca. É essa favela aqui. Olha só. Olha o que tem. Isso aqui é um ponto de cultura lá em Medellín, a Casa Amarela, do Nuestra Gente. Casa Amarela. E onde aqui são elevadores, escadas rolantes para subir os morros. Por que não faz isso? Olha aqui uma favela. Isso aqui é assim, a realidade brasileira, mas que foi reinventada. Então eu resolvi escrever a biografia de Medellín a partir das pessoas. Ou aqui sobre a Guatemala. Guatemala sofreu horrores e está se reinventando pelo lúdico, né? O exercício do perdão. Às vezes eu fico querendo mostrar aqui muita coisa, não sei se vai dar para essa escola aqui. Isso aqui é uma escola. Na verdade, aqui é uma ruína. Tarrim é uma escola indígena dos Totonaca, que eles trabalham com o seguinte conceito: para eles a pessoa só é feliz se ela encontra o seu dom. A pessoa que não encontrar o seu dom, ela não é feliz. Encontrar o seu dom é encontrar o seu lugar na sua comunidade. Então, a escola dos Totonacas funciona assim: são 14 casas em que as crianças e os jovens são estimulados a conhecer cada lugar, a casa dos tecidos, a casa da comida, do barro, da madeira, os voladores aqui, que é uma coisa maravilhosa, que eles sobem 30 metros de altura e aí eles descem, comunicando com o inframundo, né?
Isso aqui vem dos Maia, né? Cultura ancestral, né? E essa é a forma de educação dos Totonaca, que é a cidade ancestral deles, que é Tarrim, né? E aqui, ó, aqui é o resumo do que eu falei com você. Eu fiz na forma de lousa, foi até legal. O designer gráfico que fez isso aqui. Eu não sei desenhar desse jeito, só fiz os esquemas, né? Aí ele embelezou aqui, né? Que olha, como é que dá esse processo de mudança? Vocês vejam aqui, se a gente trabalhasse assim com milhões de pontos de cultura, não sei se vai dar para ver, e em intersecção, a gente consegue criar outros processos de mudança. A gente consegue dar saltos aqui em caracol. Até descobri, não sei se vocês já ouviram falar do Fibonacci, que era um matemático da Idade Média também. Ele percebeu uma sequência numérica que ela existe na natureza e ela existe na sociedade também. Então eu tenho trabalhado, tenho estudado assim o Fibonacci, né, para ver esses processos, ou seja, encantamento mais trabalho é que resulta em transformação, cultura mais natureza, isso que é a cultura viva. E o grande desafio nosso no mundo é exatamente confrontar esse mundo dos sistemas, né, que tem os seus reguladores, que é o sistema está aqui, né, que é o Estado, que é regulado pelo poder, a economia, que é regulado pelo dinheiro, né, as religiões pela fé, e o mundo da vida, que tem vários reguladores, e é por isso que o mundo da vida, ele, apesar de criar esses sistemas históricos, ele passa a ser dominado por eles. Então, o nosso desafio é fazer essa alteração e fazer com que esses pontos, vamos abstrair até a ideia de ponto de cultura como política pública estrito sensu para a cultura. Mas se a gente perceber cada um de nós como um ponto de potência, né? E se a gente começar a estabelecer essas intersecções entre nós, isso aqui é uma coisa magnífica, porque isso aqui é a intersecção da vida, vejam. Não sei se dá para... Dá para ver sim. Tudo isso é que resulta nessa ideia da potência mais o afeto, a partir desse conceito da cultura do encontro. Eu tratei com o Papo, na verdade, quando o Papo me chamou, era para discutir sobre essa ideia que ele tem da cultura do encontro, né? E eu trato disso, né? E por que nome ponto de cultura? Dá-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu moverei o mundo. Isso é Arquimedes, é conceito matemático, tem 2.500 anos. Então, a gente pode começar a pensar em criar outras formas, né? Por isso mesmo, histórias da casa comum, né? Toda essa parte, o livro, a primeira parte é teórica, né? Que aí resulta no que eu apresentei aqui para vocês, que é essa lousa, né? E a segunda parte são essas histórias do nosso povo, e que somos irmãos onde for, seja na Argentina, seja no Brasil, na Bolívia. O Brasil, um país de braços abertos, que recebeu tão bem os colonizadores e foram tão maltratados, mas as pessoas têm, olha, veja aqui são os Tupinambá, né, com computadores, isso aqui era a partir de um ponto de cultura, né, e criando redes de comunicadores autônomas e ao mesmo tempo mantendo a sua ancestralidade, seus rituais. Nisso eu me sinto um privilegiado por ter participado dessas coisas. E aqui em São Paulo, Pombas Urbanas, lá na cidade de Tiradentes, biblioteca comunitária com atividades. Agora eles estão colocando placas solares para gerar energia para o ponto deles. A trilha griot, isso aqui é num quilombo, lá em Lençóis, né? Que coisa delicada, que é você tratar da ancestralidade, mas com outro respeito. E que potência isso tem. A vida é resultado disso, né? E esse aqui é o Brasil. Essas fotos foram tiradas pelo Mário Miranda, que me acompanhou. Olha o Brasil, que
Que lindo! Essa foto aqui, para vocês saberem, ela é do litoral da Bahia, de onde chegaram os portugueses. E eles foram recebidos com festa. Tem um trecho na carta do Pero Vaz de Caminha que é assim: além do rio, eles chegaram todos nus, dando-se as mãos, e eles cantavam em uma língua estranha. Foi quando Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém, que é um homem gracioso e de prazer, era um homem de circo, né? Se atirou ao mar e foi com eles dançar, e junto com eles um gaiteiro nosso com sua gaita, e eles dançaram e folgaram e riram muito. Está escrito, Pero Vaz de Caminha, 22 de abril de 1500. Esse foi o primeiro encontro simbólico que houve nessa terra, que veio a se chamar Brasil, que somos nós, o povo brasileiro. E nós precisamos reencontrar esse ponto de amor do povo, porque nós desaprendemos a nos amar, nós aprendemos a nos odiar, nós aprendemos a nos maltratar, e nós brigamos entre nós, entre os pobres, entre os explorados. Enquanto isso, pouca gente nos rouba muito. Mas sabe quem rouba? Não estou aqui defendendo político nenhum, mas sabe quem rouba mais? São os bancos. 3 bancos no Brasil, o ano passado, lucraram 50 bilhões de reais. O Itaú, 25 bilhões, o Bradesco, 15 bilhões, e o Santander, que é um banco espanhol, 10 bilhões. 3 bancos. Só que tiram a aposentadoria das pessoas, tiram o remédio das pessoas, tiram a escola das pessoas. Agora a gente está tendo um fenômeno que não estão divulgando muito, que é o analfabetismo em crianças de 7 a 15 anos, de 9 a 15 anos. Ora, isso é uma tragédia, o que nós estamos fazendo com nós mesmos, mas nós permitimos que essa tragédia aconteça porque a gente foi muito manipulado por esses afetos do medo, esses afetos do ódio. Mas existem outros afetos que a gente pode puxar para a nossa força. E eu diria que o caminho da Revolução Brasileira ele só será encontrado quando a gente procurar no fundo da nossa alma essa origem e nos aproximarmos com os nossos irmãos latino-americanos, porque é um povo irmão. Sim. Aqui a gente consegue do México à Argentina se entendendo, fala lá um portunhol, vai não sei o quê, blá, blá, blá. Você se entende. Nós somos mesclados, nós somos colonizados, nós somos roubados. Teve gente que foi trazido de um holocausto da África para cá, mas a gente foi se juntando, tem os imigrantes, tem gente... São Paulo é a maior cidade japonesa fora do Japão, tem mais descendentes de libanês no Brasil que libanês vivendo no Líbano, são 25 milhões de descendentes de italianos. Então a gente tem essa mescla e junta muita humanidade aqui. E então, se a gente, o Darcy Ribeiro falava isso no final, do povo brasileiro, inclusive, onde está a força do Brasil. Até dizia que aqui pode ser a nova Roma, exatamente porque ela junta todas as humanidades, né? Porque uma floresta bonita é essa floresta diversa. Enfim, tudo isso ele precisa ser colocado, e a gente precisa ter espaço e precisa conseguir fazer com que essa voz, esse sentimento, essa força chegue no coração e na mente de cada um. E tem uma coisa, queria até finalizar sobre isso, assim, nessas conversas que eu tenho tido assim com o Papa, que no final a gente conversa por videoconferência, fizemos reunião com jovens aqui, e eu já fui outras vezes também, né? Ele tem um conceito que eu até trabalhei, esse conceito a pedido dele, que é o conceito do sentir, pensar, agir. Ele usa essa forma, eu que coloquei, mas ele usa assim: tem que pensar o que sente, sentir o que pensa e fazer o que pensa e o que sente. Tem que unificar as linguagens da mão, do coração e da cabeça. Bom,
O segredo da dominação no planeta, e veja bem, eu nem sou religioso, eu estou dizendo aqui nesse sentido mais amplo e filosófico da coisa. O segredo da dominação de umas pessoas sobre as outras é que as pessoas são partidas. Elas não fazem o que elas pensam e elas não pensam o que elas sentem. O desafio que a gente tem é de conseguir colocar tudo isso harmonizadamente, sentir, pensar e agir da mesma forma. A hora que a gente fizer isso, a gente se transforma numa fortaleza potente, e aí esse bando de vigarista que explora o Brasil e o mundo, o planeta, né? É insustentável o caminho que a gente vive, de ter meia dúzia de pessoas com a riqueza de metade Sim. da população do globo. É insustentável ficar extraindo bens da natureza, acabar com água, acabar com tudo. O planeta ele não vai sobreviver, a humanidade não vai sobreviver assim. Então, esse modelo capitalista, ele é inviável, ele é ilógico, ele é irracional. O modelo de vida nesse planeta, se a gente quiser ter uma vida sustentável, tem que ser o modelo da cooperação, da generosidade, da bondade, até porque a natureza é muito boa, é muito dadivosa, oferece muita coisa. Então, quando a gente aprender a ter essa convivência de irmãos, né, e que eu acho que o Brasil ele precisa também, se ele desaprendeu a conviver como irmão, se desaprende, também se pode reaprender, é o que a gente devia fazer. O ideal seria fazer para já, né? Porque é duro continuar nessa coisa tão horrível aí que nós estamos passando, né, Gerson? Você sabe, Célio, que já te disse outra vez. Entusiasmei, desculpa. Não, você sabe que eu sou um grande admirador da sua pessoa, tanto quanto amigo, enquanto mestre. Eu te digo que você é um mestre porque é um dos caras com quem eu mais aprendi nos últimos anos. E é um cara que eu levo pra tudo que eu faço. Ou na nossa última conversa, eu saí daqui refletindo muito na minha atuação política e na minha atuação na vida. O que eu faço tem que ser na questão pública, é sempre colocar o povo no centro. Uhum. Faço para o povo. Né? Enfim, nessa questão eu aprendi muito isso com você. Uma das coisas que eu levo comigo é a cultura de paz, que você me ensinou, consenso progressivo, tentar sempre pelo caminho do diálogo, né, da convergência. Enfim, são pouquíssimas coisas que eu quero dizer aqui agora para quem está nos acompanhando, que você é um mestre. Acho que não sou apenas eu, pelos comentários aqui, a Francisca, a Cris, a Elza, a Jéssica, a Ana, Ediel, todo mundo aqui comenta isso. Então, assim, não é a minha voz, é a voz de muitos que gostam de você e que se sentem representados por você. E queria te dizer uma coisa, eu gosto muito de você assim também, viu, Gerson? Porque os tempos, principalmente a juventude, a gente deu uma desandada com essa juventude, né? Você sabe que a maior base de apoio aí a essas ideias nazistas aí do Bolsonaro estão na juventude, né? Sim. E aí quando eu vejo um jovem como você, outros assim que eu vou conhecendo, eu acho que talvez a minha missão agora seja dar essa... Sou jovem também, né? Tô com 57 anos ainda. Tem muito tempo pela frente, mas enfim, já tenho uma carga aí de mais anos aí, né? Rodados, né? Mas ajudar esses jovens, inclusive... Esses que vai estar na mão de vocês isso tudo, né? Uhum. E senão nós vamos passar aí vamos perder uma geração inteira, né? O Brasil já perdeu 20 anos infrutíferamente, né? Não pode perder de novo, né? Porque aqui é para ser uma terra maravilhosa para todo mundo, né? Então é isso. Eu me lembro, quando eu entrei na faculdade, assim, em 79, na Unicamp, né, eu tive aula com o Paulo Freire, no ciclo básico da Unicamp.
Aí os professores eram esses, e Milton Santos. A gente tinha essas referências, Darcy Ribeiro. E o pessoal todo chegando com a anistia, do exílio, né? Então, eu vejo, esse foi o impacto para a minha geração. Eu tinha, assim, de lado, de estar perto dessas pessoas, né? E eu e tantas outras, né? Como um garoto ali, 18, 19, 20 anos. Talvez o que esteja faltando para essa juventude seja ter essas referências dessas pessoas mais velhas, mas que conseguem apresentar, assim, um dado de esperança, de futuro, de reflexão e que seja de coerência. Então, a responsabilidade nossa agora é muito grande. Eu diria, inclusive, talvez a gente escorregou e desandou como país, foi que quem tinha essa função de ser mais autovigilante não foi. E aí se deixou um campo aberto para que toda uma juventude fosse capturada, né, por esses sentimentos, né, que se define na filosofia, né? O Spinoza que fala disso também. Isso vem de longe, sabe? Não é de agora, não. O Spinoza escreve em 1600 e pouco. Que é a manipulação dos afetos tristes, mas contra os afetos tristes há os afetos alegres, né? E a gente precisa fazer com que os afetos alegres suplantem os tristes. Sim. Então, só para a gente concluir sobre o livro, dia 26, é isso, Sérgio? Isso. Vai ser no Memorial da América Latina, segunda-feira, no Salão dos Atos, Tiradentes, um lugar super bonito. Vai ter um pequeno coquetel ali. A gente espera que todo mundo vá. Quem for, essa primeira edição do livro ela é para distribuição gratuita, porque ela foi financiada com a Lei Rouanet e a gente achou que não cabia vender. Então quem for vai receber e a gente vai doar os livros para bibliotecas públicas e entidades comunitárias. A primeira tiragem foi de 3.000. E eu estou acertando com uma editora, estamos fechando, para ter aí uma segunda edição. Talvez não seja no formato desse livrão, que é um formato de livro de arte. Né? É lindo, é um livro lindo. A capa dele é linda, né? Com relevo todo, né? Que é esse cadinho, né, da América. Uhum. Mas aí a gente vai ter em breve a segunda edição, né? Até estão me pedindo para escrever sobre mais alguns países. A editora está pedindo. E aí eu incluo, né, alguma coisa. Mas esse vai ser assim, então eu espero, quem puder passar lá. Tem uma exposição de fotos também. Nós tiramos 14.000 fotos, né? Como eu falei, foi o Mário Miranda, fotógrafo maravilhoso, que me acompanhou, né? A Silvana, que organizou toda a viagem, minha companheira. Porque aí eu fiquei... que nas outras viagens que eu fazia pela América Latina, né, de 11 até o ano retrasado, eu ia para falar, ter encontros, contato com esses lugares. Mas dessa vez eu fui assim, só para escutar mesmo, né, ouvir e tentar contar histórias, né, histórias assim de... abri na página certa. Essa aqui é a Cláudia Orantes. Ela é guatemalteca. Ela foi viver em Belize e abriu um ponto de cultura lá na cidade de Arenal. Belize é um pequeno país, ali tem 600.000 habitantes. E na cidade de Arenal tem 2 arenais. Uma do lado... duas arenal, né? Uma do lado da Guatemala e uma do lado de Belize. 2.000 habitantes, assim. Ela é separada por um campo de futebol. O que tem a história da Cláudia? Por que eu achei muito significativa? Porque foi o exercício do perdão. O pai dela era guerrilheiro e foi assassinado na luta, né, na guerra civil lá na Guatemala. Aí ela cresceu, não conheceu o pai. O contato que ela tinha com o pai era ouvindo um caracol.
E aí ela não conseguiu viver no exílio em Cuba, não conseguiu viver na Guatemala, ela foi para Belize. E se instalou nessa cidadezinha aí. Quem que mora nessa cidadezinha? Os caibiles. Aí eu vou contar essa história. Caibiles é levar um leopardo dentro. Foi um experimento da CIA, do governo americano, para transformar soldados em monstros, tipo um Rambo. Isso nos anos 60. Para vocês terem uma ideia, o slogan dos caibiles é assim: se eu avançar, siga-me. Se eu parar, empurre-me. Se eu recuar, mata-me. Então esses caibiles eram preparados para matar. Tanto que o treinamento deles é o mais feroz do mundo. Eles jogam na selva, 2 caibiles e com um cão, que eles têm que se afeiçoar com o cão e depois comer o cão. Dizem, inclusive, que no começo, na fase mais feroz da guerra, só podia voltar um caibile. Então, e aí eu conto essa história e vou mostrando como que eles criaram um clima de horror na Guatemala, assim, de estripar as pessoas e assim com uma estética da violência, né, muito grande. Tem até um filme agora do Spielberg, eu não assisti, é um documentário que fala um pouco sobre os caibiles. Bom, lá em Arenal, quem mora lá? Os caibiles. Porque eles, depois da guerra, eles não podem voltar para Guatemala. Quem a Cláudia foi cuidar, com o ponto de cultura dela? Os filhos dos caibiles. E aí ela foi se reencontrando. Então, é uma história. Eu começo com a sequência do Fibonacci lá, que é assim, né? Quem não sabe, né? 0 mais 1 igual a 1. 1 mais 0, né? 1 mais 0 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. Aí ele vai seguindo. E é a forma do caracol, né? E ela começa com isso e vou buscando contar a história dela e como que ela exercita o perdão. Porque em cada capítulo a ideia é pegar um desses valores que são exercitados pelos povos da América Latina e tratá-los, mas eu não quis fazer isso de uma forma abstrata, conceitual, entende? São conceitos, mas mostrados a partir de história das pessoas. Como quando eu quis fazer a biografia de Medellín, eu podia contar os dados, tudo, e quantas obras, as cifras. Não me interessa isso. O que me interessou nessa viagem foi contar a história do Fernando, o gordo, que fez lá um carnaval e que... Aí no livro vocês vão ver o que resultou isso, né? E contar a história dos Jorges, que são irmãos meus, Jorge Melguizo, Jorge Blandon, lá um era o secretário de Cultura Cidadã, o Melguizo, e o Blandon, um diretor de teatro, morando numa das favelas lá de Medellín, né? E como que eles conseguiram mudar a cidade de Medellín. Se eles conseguiram, por que nós não conseguimos mudar o Rio, mudar as nossas cidades, mudar o Brasil, né? A gente consegue, sim. Célio, bom. Foi muito tempo, né? Não, o pessoal pediu pra mostrar a capa. Ah, tá bom. Você vê aí a capa melhor aqui. Ó, galera, essa aqui é a capa do livro. É linda. Ela tem um relevo aqui, né? Da América Latina. É lindo. E quem for lá, Célio, vai poder... Vai levar o livro. Vai levar o livro. É magnífico. Eu acho que... E se tiver a lista assim de entidade, a ideia dá para biblioteca de cursinho, biblioteca comunitária, né? São 3.000 exemplares. O que a gente puder passar, a gente passa. Queria assim agradecer a quem viabilizou essa história toda. Foi o Instituto Olga Cos, que trabalha com crianças com síndrome de Down, né? Eles conseguiram um patrocínio, né? Eu já tinha ido na maioria desses lugares, mas tive que voltar, né? Foi um sufoco. Tudo isso, né? E fazer uma edição dessa, mas as fotos, tinha que ser, né? Algo bonito. Sabe por quê? Porque a gente acha que o povo tem que... O povo
tem que ser maltratado. Não tem, não. A gente tem que pôr no pedestal o povo. Não, inclusive o pessoal pediram pra ver as fotos, assim, não dá pra mostrar porque são várias fotos, mas um dia vai ter também, né? Não, vai ter exposição, né? Aí depois, acho que bacana, Célio, quando tiver para venda, passar para o pessoal, porque eles também estão perguntando onde comprar, então já estão perguntando onde comprar, quem não vai poder estar aqui. Vamos tentar, assim, fazer bem bacana. Eu espero, em pouco tempo, estar com a segunda edição, né? Vou tentar pôr ao máximo possível as fotos, né? Porque elas comunicam. A gente não usou legenda na foto, porque o livro tem muito texto. Uhum. Eu queria que fosse um convite para que as pessoas lessem. Então, tem uma conversa entre as fotos e a diagramação, né? E o texto, né? Enfim, quem puder vir. Dia 26, quem não puder também, se tiver algum amigo que eu não vou me comprometer a mandar para todo mundo, porque eu não tenho recurso para isso. Mas se tiver algum amigo que possa vir em nome da pessoa e pegar também o livro, já pega, aí o amigo manda pelo correio e tudo bem. E quem vier, trouxer uma listinha aí de entidades comunitárias, tem que assinar, porque a gente vai prestar contas, tudo, né? Também vai, que nós queremos sim que esse livro chegue na mão de quem tem que chegar. E vai chegar na nossa mão, na mão do povo, porque alguém pode pensar, tem que chegar para a autoridade. A autoridade, ela tá surda, ela não quer ouvir, ela tá cega pro povo, para mudar essa situação. Até porque a autoridade não é autoridade nenhuma, quem é autoridade é o povo. Então, nós temos que fazer o povo ser autoridade e tirar esses que usurparam a autoridade do povo o quanto antes. Não vai ser fácil. Eu estou vendo aí que na eleição, observando o que pode ocorrer, apesar do clima de profunda insatisfação que tem, está tudo sendo armado para tudo continuar do mesmo jeito, mesmo que seja com carinhas diferentes. Como eu disse, tem várias perguntas aqui para você depois responder, inclusive sobre o livro, onde pode comprar, como pegar. O Célio vai responder para vocês. Tá bom, eu tomo cuidado de responder hoje ainda, eu entro no... Não, tem bastante pergunta. Tá bom. Né? Mas aqui tem uma mensagem da Ana, acho que é sua irmã, é isso? Ana Cláudia? Não, peraí. Ana... minha irmã. Gambino, é isso? Gambino, que mora nos Estados Unidos. Ela mandou um beijo, pediu para você mostrar a foto da Bahia, dos jogos com as crianças, não vejo a hora de ver o seu livro. Acho que é bacana, a sua irmã tá aqui conosco, minha irmã querida, já faz anos que eu não vejo, que ela foi morar nos Estados Unidos, já tem 10 anos, né? Então a gente se fala, usa aí por rede social, mas não faz 10 anos que a gente não se vê, a gente já se viu várias outras vezes, né? Mas já tem alguns anos, mano. E obrigado por elogiar a minha entrevista com o seu irmão, fico muito feliz aqui. Bom. Sério, eu acho que, enfim, foi uma entrevista muito bacana, acho que é a primeira que a gente pode ter outras sobre outros assuntos, né? Porque assuntos aqui não vai faltar. Mas é um bate-papo, Cultura é isso, né? E é um bate-papo. Eu vim aqui, de fato, para te ouvir e as pessoas também. Acho que isso é o mais importante. Quero agradecer de verdade pelo bate-papo. Isso é 10. Galera, então é isso por hoje. Eu agradeço aqui o Célio. Vocês todos que nos acompanharam até agora. Vão lá no dia 26, tá? Às 19 horas. No Memorial. Se não puder, pede para alguém da família aí retirar o livro, porque é lindo. O livro é lindo. Vale a pena. Tá? Obrigado e até o próximo, gente. Tchau.